Fechou. Muito bem, gente. Podemos já dar início aqui perguntando se alguém quer começar colocando alguma dúvida aí, alguma pergunta sobre qualquer coisa, antes da gente seguir o que a gente planejou aqui. Nadinha? Liliane, bom dia. Marcel. Então, para quem chegou agora, acabei de perguntar se alguém queria colocar alguma pergunta. Se não, bom, enquanto isso eu já vou carregando aqui o PowerPoint que a gente estava trabalhando na semana passada para dar continuidade. Professor. Oi, Matheus. Oi, professor, bom dia. Eu tenho algumas dúvidas, assim, não são tão difíceis, mas é que eu estava terminando o simulador último, o de decaimento beta, e aí... Desculpa o barulho aqui. E eu fiquei com uma dúvida, por exemplo, naquela questão, acho que era a 2, se não me engano, a 3, que você dá uma... Ai, meu Deus, para, gato. Desculpa. Imagina. Que você perguntava, por exemplo, quer dizer, que você dava uma equação lá, né? Uma equação entre aspas. Você falava, por exemplo, que o que tinha um decaimento, enfim. E aí você queria achar a massa do... Massa entre aspas, né? A gente queria achar o delta E. É aquela tabela mais fininha. A minha dúvida mesmo é naquela equaçãozinha que você botou duas vezes. A primeira é porque você tinha uma emissão de um beta menos, e aí você fazia aquela coisa de você pegar e você chegava naquela relação final que era só você fazer a massa do trítio menos a massa do hélio 2, né? Ok. E aí eu fiquei em dúvida, porque assim, eu olhei aquela equaçãozinha e falei assim, legal, tudo bem, eu acho que eu devo ter entendido. Só que aí depois, quando chega na parte do pósitron, você aparece lá duas vezes a massa do elétron, né? Isso. E aí, só que na tabela que o senhor enviou, o senhor coloca só a massa do pósitron na conta. Ah, não tá duas vezes? Não tá duas vezes. Ué. E aí eu fiquei em dúvida, porque eu peguei e fiz assim, eu não entendi a equação, eu não consegui chegar nela. Não sei se o senhor poderia mostrar isso. Tipo, eu não consegui chegar nela, assim, sabe? Eu não entendi direito por que o elétron sumiu naquela lá do trítio. Tipo, por que o senhor não considerou a massa dele? Eu não entendi isso. E na do pósitron eu não consegui chegar em duas vezes o elétron também. Aí o que eu fiz? Eu peguei, porque basicamente tem que somar a massa antes e subtrair da massa final, né? Você ia somar a massa do pósitron mais a massa do elemento filho, né? E aí eu fiz isso e chegou bem próximo. Enfim, o que eu tô falando é que eu não entendi direito como é que chegou nessa relação. Tá, eu tô tentando achar aqui acho que tá em 2020, uma pasta. O decaimento beta. Os slides que a gente usou em aula sobre isso, a gente já tratou desse assunto, mas deixa eu ver se é esse aqui. Acho que sim. Então, eu até vi nas outras aulas, mas eu vi os vídeos, as gravações, mas... Tá aqui, ó, tá bom. Vamos lá, deixa eu fechar umas coisas aqui do computador e abrir outras então. Ok, deixar de compartilhar a webcam. E vamos compartilhar então uma apresentação aqui de PowerPoint. Decaimento beta, acho que é essa. Compartilhar. Ok, tá aparecendo para vocês aqui. Agora deixa eu ver se eu fizer assim ainda aparece. Eu tenho que mudar o compartilhamento.
Não, tá aparecendo. Então tá. Então vocês estão vendo aqui a tela apresenta. Estão vendo? Não. Deixa eu parar de compartilhar. Vocês estão vendo a parte do PowerPoint, mas eu quero já. Quer dizer, vocês estão vendo o PowerPoint, os slides como se fosse construindo. Eu quero que vocês vejam a apresentação. Então tem que ser esta daqui. Acho que agora sim. Isso. Então, Matheus, teve uma aula que a gente falou, percorreu esse caminho aqui, né? Então você tem o decaimento beta mais de um núcleo. Então aqui está o antes e o depois. Antes, tudo parado. Quando há de movimento zero, a energia cinética também zero. Depois, um para cada lado. Isso aqui é o começo da transparência? Não. O começo é aqui, ó. O começo é pelo beta menos, que seria o decaimento clássico aí do decaimento beta, que é o elétron sendo expulso do núcleo, né? Mas é a mesma ideia. Então o antes e o depois, leis de conservação, a equação nuclear, da onde resulta a energia, né, que vem lá da equivalência com mc quadrado. E aí como é que se calcula esse ΔE? Aí a gente faz aquela brincadeira que é necessário aqui, que é o ΔM seria a massa do núcleo π, que seria a massa do X aqui. Eu não estou enxergando o chat lá, tá? Então alguém, microfone, fala aí. Você está enxergando eu mexendo com o mouse? Aqui na Então, sim, professor. Ah, que bom. Dá para ver. Então tá. Então você tem um elemento X aqui, que seria o elemento π, né? Então seria a massa dele. E do lado de lá você tem o elemento Y, que é o núcleo filho, mais o elétron. Então por isso que o ΔM teria que ser calculado assim: a massa do núcleo π menos a massa de quem está na direita. Neutrino não tem massa, então não se preocupa com isso aqui. Certo. Acontece que em tabelas de nuclídeos a gente não tem fornecido para lá valores da massa do núcleo. O que a gente tem é valor da massa atômica. Então, como que eu vou driblar enxergar a massa atômica aqui dentro, já que pela primeira vez apareceu esse probleminha aqui de ter uma massa do elétron? Por que pela primeira vez? Porque quando era a partícula alfa, o alfa, que era o núcleo do hélio, né, ele já é um nuclídeo que você encontra valores para a massa dele lá nas tabelas. Então, se você estiver usando sempre massa atômica, não tem problema. O problema é que aqui, pela primeira vez, apareceu uma coisa esquisita, que você tem tabelas para achar a massa atômica do núcleo π e do núcleo filho, mas não faz sentido massa atômica do elétron. O elétron não é um átomo, é uma partícula. E aí como é que você faz? Então o truque aqui é o seguinte: temos que fazer aparecer aqui dentro a massa atômica. E para isso a gente vai fazer uma brincadeira aqui de aritmética, de somar e subtrair o mesmo valor, que aritmeticamente não traz nenhum prejuízo. Então eu somo e subtraio esse valor aqui, ó, Z seria o número atômico do elemento, vezes a massa do elétron, menos Z. Isso, menos Z deu zero, deu na mesma, não mudou em nada. Só que me permite fazer uma transformação agora matemática, de tirar para fora do parênteses esse cara que era menos Z, ele vai para fora, fica mais Z. E lá dentro do parênteses fica menos esses caras aqui. Certo? Mas quem que é esses, dentro dos parênteses, quem que é esses dois caras juntos aqui, ó? Zm do elétron mais uma vez a massa do elétron. Ué, é Z mais 1, né? Z mais 1, massa do elétron. Mas Z mais 1, observe lá em cima, na equação, olha lá. O Y, o elemento filho, é justamente aquele que tem número atômico Z mais 1. Então, em virtude disso, eu consigo agora fazer a seguinte coisa: massa do núcleo π mais Z vezes a massa dos elétrons que o núcleo π tem, porque é o mesmo número, né, Z. Então, horas, isso daqui é justamente o que a gente chama de massa atômica do elemento π. E aqui dentro eu tenho massa do filho mais a massa do elétron
multiplicada por Z mais 1, que é exatamente a quantidade de elétrons que tem o núcleo filho, o Y. Então eu posso com segurança afirmar que eu tenho aqui a massa do núcleo, a massa atômica do pai, menos a massa atômica do filho. Por isso, Mateus, que no caso do decaimento beta, clássico, que é o beta menos, eu continuo fazendo a mesma conta que eu fazia antes para partículas alfas e outros decaimentos. Eu pego a massa do núcleo, a massa do átomo que está na esquerda, e subtraio disto a massa do átomo que está na direita, e com isso eu chego de todo jeito no ΔM, da onde eu converto para ΔE. Então, tudo bem essa primeira parte? Não, então, eu tinha visto essa transferência do senhor e tudo bem. Só que eu não entendi muito como é que você passou da segunda linha aqui pra terceira, sabe? Tipo, daqui pra cá? Eu não tinha visto como é que poderia jogar aquilo ali pra esquerda. Não sei se o senhor... Essa segunda linha pra essa aqui? Isso, é. Ué, eu simplesmente tirei, eu apliquei a distributiva. Menos multiplicado por menos, mais. Então eu tirei esse cara para fora do parênteses. Não sei se é isso. Não, tá bom. Não, acho que entendi. Não, beleza. Eu poderia, né, aqui na apresentação, deixa eu ver se você está enxergando a apresentação. Não, aí ó, uma vez que eu saí ele descompartilhou. Saiu. Porque ou eu mostro a tela na apresentação, ou eu mostro a tela dos slides que a gente pode editar, né? Então tudo bem, estou compartilhando agora os slides que a gente pode editar. Então, ou seja, o que eu estou falando aqui, claro, eu poderia ter uma linha a mais aqui, né? Daqui para cá, em que a gente poderia fazer o seguinte, não custa mostrar qual foi a ideia. A ideia então seria... só que você não vai ver porque de todo jeito é um programinha que eu uso aqui. A hora que eu fizer assim, acho que você não enxerga, vai enxergar só o resultado, mas espera aí que eu já chego lá. Então, o que eu poderia fazer para melhorar a ideia aqui? Bom, uma ideia é tira tudo dos parênteses, por exemplo, mas como tem um sinal negativo lá, vou fazer isso passo a passo. E fechando. Pronto. Então simplesmente agora apliquei a distributiva, né? O menos foi multiplicando todo mundo. Então esse cara aqui, que era negativo, ficou positivo. Então agora o que eu fiz é só pega este cara, passa para frente, e todo mundo que está no negativo põe dentro de um parênteses. Pronto. Não, beleza. Beleza? Entendi agora. Obrigado. Então tá. Eu vou continuar aqui mesmo nessa forma de apresentação aqui, onde já aparece o slide inteiro, né? Aí tem o outro decaimento, que é o decaimento beta mais, porque depois de um certo tempo se descobriu então que tinha o pósiton também, que é a antipartícula do elétron, que também sofria, né? Fazia parte, era o análogo do decaimento beta, o análogo da antipartícula. E aí? Bom, mesma ideia. O raciocínio tem que ser o mesmo. Leis de conservação da quantidade de movimento e da energia cinética. Só que agora, vamos lá, vamos fazer o nosso cálculo do ΔE. O que seria o ΔE agora? Seria você pegar a massa de quem está na esquerda, como sempre, e subtrair da massa de quem está na direita. Então até agora é a mesma coisa, é a massa do Y, do núcleo Y, mais a massa do elétron. Novamente temos o nosso problema aqui. A massa do núcleo pai e massa do núcleo filho eu não tenho. A física nuclear, até hoje inclusive, não desenvolveu ainda uma matematização, ou um método experimental, enfim, da gente ter uma tabela lá em que a gente acha a massa dos núcleos. Quando a gente vai numa tabela de nuclídeos, na verdade o que tem lá é a massa atômica do elemento químico. Então, eu preciso fazer com que apareça aqui dentro a massa do elemento químico, massa atômica. Então, mesma estratégia. Vamos brincar aqui com a aritmética. Somei e subtraí
um mesmo valor. Nada mudou porque eu estou somando zero, ok. Tiro do parênteses esse cara que está negativo aqui, como ele está multiplicado pelo menos, né? Então menos vezes mais. Quem está dentro do parênteses ficou assim: massa do núcleo filho mais a massa do elétron mais Z vezes a massa do elétron. Ok. Fora do parênteses, eu tenho a massa do núcleo pi mais Z vezes a massa do elétron. Tudo bem, isso é já a massa do átomo, porque o átomo X tem Z elétrons. Z elétrons e Z prótons. Então, beleza, aqui fora do parênteses eu já tenho a massa do átomo pi. Agora, lá dentro do parênteses, o que eu preciso? Como foi um decaimento beta positivo, eu preciso de um átomo que tenha Z menos 1 elétrons, e não Z mais 1 como era no outro. Então, o truque aqui foi, continuando aqui na nossa aritmética, eu posso enxergar o meu Zm como sendo um Z menos 1 mais 1, né? Z é igual a Z menos 1 mais 1. Também daqui para cá, ó, não mudou nada aritmeticamente falando. Só que isso me traz a vantagem de aparecer aqui dentro do parênteses esse fator Z menos 1. E aí, se eu pego a massa do núcleo filho e somo com a massa da eletrosfera dele, que é uma eletrosfera formada por Z menos 1, é o que diz lá em cima, elétrons, legal, então com isso eu tenho a massa do átomo filho. Mas me sobrou aqui, na minha conta, 2 elétrons aqui, ó, somados 2m. Por isso que, quando eu for fazer a conta do ΔE de um decaimento beta mais, ele se complexifica um pouquinho. Eu não posso pegar só a massa do átomo pi menos a massa do átomo filho. Eu preciso também subtrair 2 vezes a massa do elétron. E aí, Matheus? Não, eu entendi agora. Eu tinha errado um passo muito bobo aí nessa conta. Tá. É que eu tentei refazer essa conta, sabe? Pra ver se ela certo. Aí... Não, mas eu errei um passo muito bobo. Mas eu entendi agora, o senhor explicou bem. E aí, corrigindo também uma coisa que eu falei agora, na verdade o seu Excel tava 2 vezes o elétron também, tava certo também. Então que bom. Mas eu entendi. Então, tá eu entendi agora. Obrigado mesmo. ótimo, imagina. Beleza. Então tá. Legal. Alguém tem mais alguma dúvida? Se não, eu volto a compartilhar aquela transparências da semana passada, que a gente estava desenvolvendo lá a ideia do raio do nuclear e os modelos nucleares e coisa e tal. Então, vou fazer isso aqui. Vamos lá. Compartilhando. Agora o outro PowerPoint. Mas deixa eu já deixar o PowerPoint aqui na fase de apresentação, senão de novo vai dar problema. Então, deixa eu fechar aqui os betas. Modo de apresentação. Ok, estávamos aqui. Agora vamos compartilhar. Compartilhar isto daqui. Compartilhar. Beleza, pronto. Estamos aqui compartilhando com você os slides da semana passada, que, só relembrando, não custa a gente rapidamente voltar um pouquinho. Então, na semana passada a gente fez essa trajetória aqui, né? A gente relembrou o experimento de Rutherford, daí começamos a analisar as trajetórias, as prováveis trajetórias das partículas alfa, dialogando, né? Provável porque dialogando com Rutherford, que ele estava querendo demonstrar a teoria de discussão dele, então provável trajetória, a partir dos conhecimentos que ele tinha, leis de Newton, lei de Coulomb e mais as suposições, ele então trabalha e chega nessas expressões matemáticas aqui para o parâmetro de impacto e para o raio mínimo. Isso aplicado numa situação de vindo com parâmetro de impacto zero, dá uma situação indeterminada,
mas aí a gente usa a igualdade das energias para chegar no valor mínimo. E aí no contexto do alumínio dava aquele valor de 4,86, que se percebe que é um pouquinho maior do que o valor que hoje se conhece. Aí a gente entrou, bom, mas e hoje então? Como é que se faz para hoje em dia estimar, saber o valor do raio? Realmente é uma estimativa dada por alguns resultados experimentais sobre densidade, e se chega nessa expressãozinha aqui que o raio depende do número de massa, da raiz cúbica do número de massa. A gente trabalhou aqui uma primeira dedução dessa expressão e com um exemplo de cálculo para mostrar o quão duro, né, quão denso seria o núcleo de acordo com essa ideia que os físicos têm hoje em dia do núcleo. Muito bem. Aí, para você entender um pouco melhor o contexto lá do cálculo que o Rutherford fez, e mesmo os cálculos que hoje os físicos fazem com experimentos mais modernos, é importantíssimo o conceito de seção de choque. Então a gente trabalhou essa questão da seção de choque e mostramos como que isso levou Rutherford a chegar nessa expressão que bate bonitinho com aquela curva que vocês mesmos construíram a partir de um dos simuladores. É claro que isso vale até um certo ponto. Quando você trabalha com energias cinéticas de partículas alfa maiores do que o que o Rutherford tinha, o gráfico do Rutherford, daquela fórmula, começa a sair, a não bater mais com dados da realidade. Hoje em dia, a gente acredita isso a existência de outras forças além da força coulombiana dentro do núcleo, basicamente a força nuclear forte, que é uma coisa que o Rutherford não tinha condições de ter ideia de que isso existiria. E aí a gente terminou a aula mostrando essa transparência aqui mais como curiosidade, para mostrar para você que esses experimentos à la Rutherford, só que usando outras partículas, são hoje decisivas. Aliás, é a tônica do século XX e hoje do século XXI na física de partículas. O que se faz para tentar descobrir como é a natureza é bombardeando a natureza com partículas cada vez menores. Então, se Rutherford usava a partícula alfa, se descobriu depois como fazer bombardeamentos usando o elétron, como fazer bombardeamento usando o elétron batendo no próton, o elétron batendo no quark, quark batendo no quark, e para cada um desses bombardeios você analisa o resultado deles, ou como o Rutherford fez, que eram as cintilações, ou outros métodos computacionais modernos, mas é basicamente a mesma ideia. Você tem um alvo, você tem um projétil, que é uma partícula, e você tem o detector. Analisando o detector, você, tendo a teoria que você tem hoje, aplicando a teoria, você chega em suposições de como então deve ser essas partículas, como que deve ser o alvo e assim vai, tá? Esse é o resumo do que hoje se faz em pesquisas de ponta. Aqui perto da gente, em Campinas, tem o LNLS, que agora já mudou de nome, é o Sirius. É um acelerador de partículas, mas é isso, você tem lá grupos de biólogos, químicos, físicos, matemáticos, todos juntos, para desvendar, por exemplo, como que é a estrutura molecular de uma proteína. O que eles fazem? Basicamente é isso, colocam lá a proteína como alvo e bombardeiam ela com, no caso não é partícula, com raio-x, desculpa, tá certo, é o elétron acelerado, isso, que emite raio-x, e o raio-x, como se fosse um projétil, bate na proteína e atravessa ou ricocheteia ela e faz, enfim, imagens computacionais em algum detector. Através dessas imagens, eles vão desvendando a estrutura da proteína. Esse é um exemplo de pesquisas que se faz hoje em dia. Então esse foi o resumo da aula passada. Beleza? Eles estão contratando estagiário? Quem, Caroline? O Sirius? Olha, legal, hein? Interessantíssimo. Inclusive fica essa dica, lá na Unicamp,
Não sei se até em virtude deles serem... O Sirius não é da Unicamp, claro, o Sirius é do governo federal, mas eles é que fazem a gestão, né? Então não sei se por esse motivo eles têm que fazer investimentos também financeiros para educação, né? Então volta e meia lá tem palestras, eventos acontecendo aos sábados sobre física de partículas. Então eles oferecem mini cursos, palestras, é bem interessante. Eu já fui em várias há um tempo atrás, é bem interessante. No começo era totalmente gratuita, agora parece que eles cobram alguma coisa em virtude da manutenção do serviço, mas é pouca coisa. Enfim, beleza. Continuando então aqui a minha toada, essa transparência, esse PowerPoint transformado em PDF já está no site, mas eu fiz algumas modificaçõezinhas hoje de manhãzinha, tá? Então depois eu coloco a versão exata que está aqui. Mas eu vou continuar então daqui, tá? Da onde nós tínhamos parado. Lembrando, eu estou mais lá no PowerPoint do que aqui vendo a tela. Então se você perceber algum problema, alguma dúvida, não espera eu ver o chat, não, pode abrir o microfone e falar aí, tá? Muito bem, então vamos lá. Eu quero avançar hoje com vocês para discutir um pouco sobre modelos nucleares. Como assim? Então, Rutherford tinha aquele modelo do caroço duro e positivo, em que ele não supôs que teriam lá dentro partículas positivas, prótons, e muito menos que teriam nêutrons, partículas neutras dentro do núcleo. Ele nem imaginava isso, ou se imaginou, enfim, não publicou, né, que eu saiba nada disso. Aí muitas coisas foram se descobrindo e hoje em dia então se sabe que tem prótons e nêutrons e tal. Enfim, qual é o modelo que hoje em dia se tem do núcleo, né? Se não é mais um caroço compacto, homogêneo, em que a carga positiva está totalmente distribuída lá e você tem carocinhos dentro desse grande caroço, né? Prótons e nêutrons, qual é o modelo que se tem? Então, vários. Basicamente, dois deles são os predominantes, que é o modelo coletivo ou da gota líquida e o modelo de camadas. E a gente vai mostrar para você uma primeira aproximação de cada um desses modelos, tá? E são modelos que estão em disputa. Portanto, hoje, século XXI, né, 2020, os físicos, a ciência não desvendou ainda, não chegou num determinante aí, num padrão, né, mínimo denominador comum afinal, o que tem dentro do núcleo, exatamente qual é o modelo para explicar aquilo que tem, e tem modelos em disputa. Os dois principais são esses. Um deles, gota líquida, que considera os núcleons. Quando eu falo núcleons, é tanto próton como nêutron. São as partículas que existem dentro do núcleo, tá? Então considera os núcleons se movendo aleatoriamente no interior do núcleo, interagindo fortemente entre si, como se fossem moléculas de uma gota de líquido. Se você já estudou em MCF, né, mecânica dos sólidos e fluidos, ou outro lugar aí, enfim, na licenciatura em física, tensão superficial, é essa a ideia. Quer dizer, o átomo seria como se fosse um líquido formado por moléculas desse líquido, e essas moléculas interagem entre si fortemente. Forças de coesão, esqueci agora, forças de coesão, e tem um outro nome que a gente dá para as forças internas a um líquido. Um dado núcleon, próton ou nêutron, colide frequentemente com outros núcleons no interior do núcleo, já que o seu livre caminho médio é bem menor que o raio nuclear. O núcleo se comportaria então como uma gota de um líquido incompressível de alta densidade, permanecendo esférico no estado de equilíbrio, similar ao que ocorre a um líquido devido à ação da tensão superficial. Né? Se você põe uma gotinha de mercúrio, por exemplo, líquido, em cima de uma superfície, você vê a tendência dela e ficar... Só não é totalmente esférica por causa da ação da gravidade que provoca um achatamento nela. Mas é divertido, né? Perigoso, mas é divertido brincar com uma gota de
de mercúrio que você tenha, que quebrou, por exemplo, de um termômetro, né? E você vai dividindo ela em várias gotinhas menores e todas ficam em esferas bonitinhas. Cuidado, porque mercúrio penetra na sua pele e não sai mais, né? Então não é bom fazer essas brincadeiras. Mas que é bonitinho é você ver aquelas várias esferinhas de mercúrio girando para lá e para cá. Então essa seria a ideia. O núcleo seria desse jeito aí. Ele se comportaria como um líquido, só que um líquido muito, 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 muito denso. Mas, grosso modo, seria um comportamento de líquido. Bom, e daí? Daí que esse modelo aqui, ele explica satisfatoriamente, basicamente, três coisas. A energia de ligação, a fissão nuclear e a energia dos decaimentos radiativos. Eu vou me ater aqui principalmente à questão da energia de ligação, porque ela dialoga muito com coisas que a gente já andou discutindo aqui em aulas anteriores e também falar um pouquinho de fissão nuclear. Então, primeiro temos que lembrar, né? O que é energia de ligação mesmo? Antes que eu continue aqui, o que é energia de ligação mesmo, o Wellington? Lembra disso? Energia de ligação? Como assim? Wellington na escuta? Logo eu? Oh, larga Deus! Que nem aquele personagem do Raimundo, né? Da escolinha do professor Raimundo. Larga Deus, eu tô quietinho aqui no meu canto, não falando nada. Porra. Mas enfim, logo você, Wellington, saberia dizer ou lembrar alguma coisa? O que é energia de ligação? Como assim? Ligação do quê? Quem é que tá ligado aí? Passa pro outro. Oh, meu Deus do céu. Tá bom. Jorge, lembra de energia de ligação? Agora o Jorge dá bronca no Wellington. Pô, Wellington, eu tava mais quieto que você ainda. Aí eu lembrei, quando eu era criança lá em Barbacena. Isso. Professor, quando fala em energia de ligação, não é a energia que você tem para manter o prótons, nêutrons, ou seja, se tiver mais coisa dentro do núcleo, em instabilidade? Bingo. Ou em instabilidade, né? Sim. Bingo. Resumindo a conversa, é isso mesmo. Ou seja, a energia que mantém, né, o núcleo coeso. Porque se não fosse essa energia, a tendência do núcleo era se despedaçar. Certo? É isso que a gente esperaria se não existisse uma força forte que une né, atrai os núcleos. A tendência pela lei de Coulomb é evidente, não deveria existir núcleo. O núcleo tinha um monte de carga positiva, tudo juntinha. Tão junta que a gente nem imagina o quão junta que é, né? 10 a menos 15 metros lá. Para a capacidade humana de imaginação é muito pequeno. É óbvio, essas cargas positivas tinham que se afastar, então o núcleo deveria explodir, mas não, ele está lá estável. Então é porque tem alguma energia guardada ali. Esta é a energia de ligação. Resumindo a conversa, claro, tá? Legal, próxima pergunta. E como que a gente calcula essa energia de ligação? Quem lembra? Nós já discutimos isso, eu não sei se foi ainda lá no presencial. Nesse retorno agora do remoto a gente não discutiu não, talvez, certeza, já teve uma aula uma web aula, mas antes do retorno do remoto, então quem não participou daquelas web aulas não teve essa discussão, mas lá no presencial a gente já tinha feito sim. Mas vamos pela lógica, o que você acha? Então energia de ligação é energia responsável ou relativa à manutenção do equilíbrio ali do átomo, né? Do núcleo. Como será que eu calculo que energia qual é essa? Quanto que ela vale? Alguém lembra aí? Ou dá um chute mesmo que lembre? MC quadrado? Sim, tem tudo a ver com mc quadrado. Ah, tá.
E eu vou, já que você falou disso, eu vou dar uma dica. MC quadrado, e usando o MC quadrado, vamos falar assim, com a mesma técnica que a gente estava agora discutindo lá do decaimento beta. Como assim? Que técnica? Vou até dar uma dica melhor ainda. Antes e depois. Como se fosse, né? Antes e depois. Como assim? De comparar as massas. MC quadrado inicial menos o final, né? Isso. Mas quem... Não. Mas a gente tá falando... É que eu caí agora. O senhor tá falando de decaimento? Eu tô lendo aqui o slide, desculpa. Você tinha caído da conexão? Eu perdi 5 minutos. Tá. Então, desculpa. Matheus, o contexto aqui eu perguntei pro pessoal sobre energia de ligação. O que seria energia de ligação? E aí teve um momento aqui de ninguém dizer nada, então eu selecionei o Wellington. Aí o Wellington passou pro outro e o outro foi o Jorge. Aí o Jorge começou a discutir, falou, bom, deve ser a energia que mantém o núcleo coeso. Aí eu falei, perfeitamente. Aí a próxima pergunta foi, certo, mas como é que a gente calcula isso? Aí você entrou no jogo e falou MC quadrado. É isso mesmo. Aí, mas MC quadrado de que jeito? Que técnica que a gente usa? Onde que a gente usa esse MC quadrado? Aí eu, pra soltar uma dica, falei, olha, antes e depois. Aí o Matheus colocou, isso, massa de antes e depois. Mas vamos melhorar, como assim antes e depois? Massa de quem antes, massa de quem depois? Massa do núcleo junto e depois como separa? Perfeitamente, é isso aí. Bingo, agora matamos a questão inteira. Aí eu já posso voltar lá na transparência e pôr a próxima. É exatamente isso. Vamos até fazer um exemplo baseando no que a Liliane acabou de nos lembrar. Vamos supor, olha, o átomo de... o nuclídeo de carbono, o isótopo, né? O isótopo de carbono, carbono 12. Então o carbono 12 que tem 6 prótons, por isso que ele é carbono, né? E outros 6 elétrons, por isso que ele é carbono 12. Muito bem, qual é a massa atômica em unidades de massa atômica do carbono 12? É 12U, porque o carbono é justamente aquele escolhido como a referência, né? Então é 12,0000, é bonitinho, o número inteiro. Certo, mas qual é a massa dos 6 prótons se eles estivessem separados, livres, fora do núcleo para viajar para onde eles quiserem? 6 vezes a massa que se conhece de cada próton. 6 vezes esse valor dá 6,043656 aqui. Nêutrons. 6 nêutrons. Qual é a massa do nêutron se ele estivesse livre, fora do núcleo? É 1,008665 multiplicado por 6, então dá esse tanto aqui. Beleza, então qual é a massa do conjunto dos 6 prótons e 6 nêutrons se eles não estivessem dentro do carbono? Soma, dá 12,09. Mas espera aí, mas a massa atômica do carbono que a gente tem lá nas tabelas de nuclídeos é 12. Então existe uma diferença aqui, né, entre elas. E essa diferença é de 90. Espera aí que tem um erro aqui. Eu coloquei o valor e não coloquei a subtração, na verdade, né? Deixa eu corrigir já. É que eu corrigi, vou sair da transparência. Tem um erro aqui. Em vez de 12,09, deveria ser 12,09 menos 12. Então, na verdade, é 0,095646, que é o ΔM, né? É a diferença de massa, tá? Multiplicado por aquele fator de conversão, que a gente já trabalhou bastante. O resultado está certo aqui, vai dar 92,2 MeV. Então, chamamos esse 92,2 MeVs de energia de ligação. É a energia que está sendo responsável, dialogando com o que o Jorge tinha colocado, em manter o átomo de carbono unido, o núcleo de carbono unido. Se não fosse isso, esses prótons e nêutrons estariam livres, despedaçando o núcleo, e eles teriam aquela energia lá um pouco maior do que o 12. A diferença corresponde exatamente à energia de ligação. Só mais uma linha aqui. E como ele tem 12 nucleons, né, um valor muito comum de aparecer em exercícios relacionados a isso, é essa conta aqui,
que é o valor da energia de ligação por núcleon. Você pega os 92 e divide por 12. Aí vai dar 7,68 MeV por núcleon. Eu vou sair aqui, eu vou corrigir já. Ops. Professor, posso fazer uma pergunta enquanto isso? Pode. Professor, eu estava vendo aqui na tabela periódica, eu estava vendo que alguns elementos se parecem com o outro. Eu estava vendo que o carbono ele parece muito com o silício. Nessa último slide que o senhor colocou aí, os cálculos seriam iguais também? Os cálculos seriam semelhantes, quer dizer, fazer o cálculo da mesma forma, é isso? Isso. Sim. Daria o mesmo valor? Não, se daria o mesmo valor, não, com certeza não. Mas se os dois têm a mesma estrutura, na verdade... Eles não têm a mesma estrutura. Eles têm, você quer dizer, o mesmo número de elétrons na última camada, isso, por exemplo? Isso, na verdade, é isso que eu estava vendo aqui, os últimos elétrons na última camada. Então, mas... Não... Mas, na verdade, por exemplo, porque a minha pergunta seria, se a gente, na verdade, consegue fazer computadores com silício, será que a gente não conseguiria fazer computadores com carbono? Ah, pergunta legal. Antes de eu responder, a pergunta ficou legal. O que alguém diria aí pra... A Liliane, agora eu vi no chat aqui, Matheus, melhor cair do que decair, certo? Então, porque como o senhor colocou aqui, ó, massa de 6 prótons, massa de 6 nêutrons, aí eu fui procurar na tabela aqui, aí eu percebi que na verdade o senhor estava falando, eu digitei aqui no Google e vi a diferença na última camada. Aí eu fiquei pensando, mas se eles têm quase, não é igual, mas sejam muito próximos, por que a gente não pode ter um computador de carbono? Não, legal. Daqui a pouco eu coloco algumas coisas, mas vou deixar. Pergunta interessante. Um bom debate. O que vocês acham? Como é que vocês responderiam aí ao Marcel? Com o raciocínio dele assim não ficou muito claro para mim, mas a pergunta ficou mais ou menos clara. Mas com as propriedades que eu tenho agora, eu acho que eu diria que você tem que olhar no todo, né? O silício, sei lá, pensando em vários aspectos, o silício ele é um semicondutor. E aí a gente estava tendo isso em estado sólido, e o silício ele tem uma curva lá que eu esqueci o nome, mas é uma das melhores curvas lá para essa coisa de condutibilidade, por ele ser um semicondutor. O carbono, ele é um ótimo condutor, né? E eu lembro que a gente fez essa discussão em estado sólido há muito tempo atrás, e aí a gente meio que viu que o silício também tinha uma abundância melhor ali, mas não sei responder isso agora direito. Mas tem que ter alguma coisa a ver, porque o silício é um semicondutor que tem essa curva. Eu vou dar uma procurada, calma aí. Tá. Ó, a Iana também deu uma pesquisada aqui, encontrou alguma coisa aqui, ó. Curva de esterese, a Liliane tá dizendo. Acho que é isso aí, Liliane. Até a Liliane mandou aqui, eu pesquisei, no site aqui que ela mandou, tá dizendo que eles... o primeiro computador nanotubos de carbono. Mas isso aqui na verdade eu não estou enchendo a informação de onde que é local, olha, eu acho que é a IBM que está tentando fazer isso. Eu vou voltar aqui na tela da conferência, cadê? Professor, mas só antes, eu não queria fugir tanto da pergunta, mas voltando aqui no seu slide, eu sei que o senhor já falou isso há muito tempo atrás, mas essa massa atômica de 12U, como é que eles acham? É experimental? Eu esqueci. Sim, é experimental e como fala, de proporção, né? Isso vem de muito tempo atrás, né? E cada vez mais a ciência confirma isso com outros experimentos, mas vem lá dos experimentos de Dalton, né, se não me engano, lá da construção da tabela periódica, ainda por Lavoisier, etc e tal, mas é uma comparação em que se adota um determinado elemento aí como sendo um padrão, daí se
tem essa unidade de massa atômica, né? E os outros são feitos por comparação. E isso, Matheus, eu não sei te dizer como que hoje eles fariam isso modernamente, mas como foi construída a tabela periódica foi por reações químicas, comparando massas de produtos e reagentes. Eles foram percebendo de que, olha, nessa reação química aqui entrou hidrogênio, nessa daqui entrou carbono, nessa daqui entrou silício, sei lá. E você comparando a massa de produtos e reagentes e fazendo muita trabalheira de comparação, né, cálculo de comparação, você ia chegando nos valores de massas atômicas. Depois, hoje em dia, com a teoria, né, de elétrons, prótons e nêutrons, etc. e tal, então você corrobora isso. Ou seja, hoje em dia, como a gente já sabe que tem tantos prótons, tantos nêutrons e qual é a massa aproximada de prótons e nêutrons, a gente consegue perceber que realmente aquela proporção estabelecida na tabela periódica está correta. Mas a tabela periódica em si foi construída empiricamente, quer dizer, experimentalmente, e não por uma fórmula matemática. Hoje em dia, como a gente tem a teoria e os valores das massas, a gente faz contas e mostra que realmente aquelas proporções são válidas. Mas veja que a gente já descobriu hoje em dia que massa é uma coisa relativa. Então, por isso que é empírico, como é que eu vou saber exatamente qual é a massa que tem uma determinada molécula? Eu não posso fazer a conta simplesmente, pega quanto que é a massa do próton, quanto que é a massa do nêutron, quantos prótons e nêutrons eu tenho, soma tudo, porque tem essa questão da energia de ligação. Então eu não posso fazer uma relação de igualdade tão simples. Mas quando as contas, enfim, corroboram as proporções que existem na tabela periódica. Mas a tabela periódica é construída empiricamente, a partir de experimentos. Beleza. Obrigado mesmo. Agora, voltando na pergunta do Marcel, então, ok, vocês deram algumas pistas aqui, esterese, a Iana me colocou aqui um link, deixa eu ver, copiar o link e abrir numa outra tela para não dar problema aqui na gravação. Computador nanotubos de carbono. O primeiro computador de nanotubos de carbono. Fala dos nanotubos, do carbono, perfeito. A pergunta do Marcel, a gente podia invertê-la, tá? No fundo, é uma brincadeira interessante que vai chegar no mesmo denominador comum. A gente podia falar assim para o Marcel, poxa vida, o carbono e o silício são tão parecidos, por que então a origem da vida e a própria vida depende tanto do carbono e não do silício? Né? O Marcel falou, por que eu não poderia construir computadores, basicamente eletrônica toda com carbono em vez do silício? E eu inverto a pergunta, eu não poderia construir vida com silício? Eu preciso mesmo do carbono? Eles são tão parecidos. E aí? Não, mas é porque o carbono ele tem aquela propriedade de conseguir conectar quase tudo, né? Ele tem 6 elétrons no final, e aí ele pode ser tanto um receptor quanto um doador, né? Acho que o silício, apesar de ser próximo, ele não vai ter essa propriedade, por causa de todos os outros elementos. Não sei, minha percepção. Ok. Nossa, professor, essa aí eu não tô aqui cacucando. Não sei não. E naquelas perguntas quânticas que eu costumo brincar lá em estrutura da matéria, tem uma pergunta que de vez em quando cai para alguma dupla lá, enfim, que é essa. É justamente essa discussão de por que o silício é tão importante para a microeletrônica, assim como o carbono é tão importante para a vida. E aí, Marcel, aí a gente pode... Um jeito de discutir isso com você, mas sem entrar em detalhes numéricos, é o seguinte, ok, eles são parecidos, mas a pequena diferença que tem é suficiente para provocar um salto quântico no comportamento. Como assim? Pega, por exemplo, o gás nobre, né? Vamos pegar gás nobres e os gases nobres estão lá na última coluna da tabela, né? A coluna, a gente pode chamar de 8, né? Como se fosse 8A, vai. Então, hidrogênio, hélio, né? Depois do hélio, que é 2,
a gente vai lá para a extremidade esquerda, acho que é o lítio, né? Que é número atômico 3. Alguém me corrija se for o caso, tá? Mas enfim, o hélio, ele tem, de acordo com o que a gente sabe hoje em dia, 2 prótons no seu núcleo. O lítio tem 3. Ora, a diferença é de 1 só. De 1 próton a mais no núcleo entre o hélio para o lítio. E o que esse único próton a mais provoca? Nossa, provoca uma diferença brutal. O hélio é um gás nobre, não reage com ninguém, até naquela... Eu não sei se o Marcel, outros aqui sim, não sei se todos, mas naquela brincadeira que existe no Quantum, no País da Maravilha, Alice no País do Quantum, né? O autor lá brinca de que os nêutrons fazem parte de uma elite lá do mundo atômico. Sim, e não verdade. negociam com ninguém, né? Eles é uma parte assim nobre, brincando, né, com um gás nobre exatamente, enquanto que o lítio não, o lítio é legal, o lítio faz parte, tem um monte de transações, ele negocia com todo mundo porque ele é lá da camada 1A. E a diferença entre eles é um único próton a mais. Então é a mesma coisa. Silício e carbono, ainda que eles tenham, sim, muitas semelhanças em termos da estrutura, mas a pequena diferença que tem provoca uma enorme diferença no comportamento deles e na reatividade que eles vão ter com diversos elementos químicos. Então, enquanto o silício acaba atuando, né, como um semicondutor muito como que eu vou falar, eficiente para a microeletrônica, porque qualquer tensão elétrica que você forneça para ele de isolante, ele passa a um ótimo condutor. O carbono, por outro lado, tem isso que o Matheus acabou de falar, que ele tem uma enorme facilidade de fazer ligações covalentes com uma ampla gama de outros elementos químicos, coisa que o silício já não tem. Então, a gente, para responder a você com mais profundidade, é claro, com o Marcel, a gente precisaria entrar lá, vamos lá na tabela de nuclídeos, ver exatamente o que ela nos diz das propriedades do silício e do carbono, para entender onde é que está a diferença, apesar da semelhança. Mas o que eu posso te adiantar é isso, a diferença que nós encontrarmos na estrutura provoca um salto gigantesco, quântico, no comportamento desses dois elementos químicos. E por isso mesmo que o carbono, é essencial para a vida, porque ele se associa aos elementos por ligações covalentes, né, aos elementos que nem hidrogênio e basicamente, né, que vão ser fundamentais em toda a cadeia alimentar, enquanto que o silício é fundamental para a microeletrônica, porque ele é um semicondutor muito suscetível a mudanças de tensão elétrica, ou seja, ele vira condutor e isolante, é o tal do 1 ou 0 da eletrônica, né? Ele está como condutor, fechou a porta, então deixa passar corrente. Isso é traduzido no mundo da informática como 1, dígito 1. Ele virou isolante, então é dígito 0. E essa questão de rapidamente poder converter-se de 1 para 0, né, ou seja, conduz, não conduz, faz com que o silício seja um excelente produto na microeletrônica. O carbono não tem essa propriedade de tão rapidamente assim conseguir ser alterado entre condutor e isolante. Mas bem interessante a tua pergunta, bem legal. Obrigado, professor. Bom, voltando aqui na minha transparência, então eu estava em que aqui, né? Estava dizendo, então, lembrando a vocês como é que a gente faz uma conta para descobrir a energia de ligação de cada núcleo e dividindo pelo número de núcleons, a gente tem a energia de ligação por núcleo. Por que eu fiz questão de mostrar essa última linha? É porque é por este último valor aqui que se constroem gráficos como este aqui, ó. Para o conjunto dos nuclídeos, a gente tem este gráfico aqui, ó, EB sobre A. B é de binding, seria ligação em inglês, tá? Então, EB sobre A, energia de ligação dividida
pelo número de massa, ou seja, pelos núcleons. Então é a energia de ligação por núcleon em megaelectronvolts para todos os elementos químicos que se conhecem. E aqui embaixo é justamente o número de massa, certo? Então o que se percebe? Isso aqui é um gráfico construído empiricamente. É um gráfico construído experimentalmente. Esses pontinhos aqui, né, pretos, são todos gráficos, são todos pontinhos experimentais. E o que se percebe é que dá para a gente imaginar uma curva, que seria essa curva aqui, que vai passando pela maioria dos pontinhos, a chamada curva média, né? Essa curva, ela vai, a energia de ligação vai aumentando, 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 desde o hidrogênio, até chegar basicamente aqui, ó, no ferro, que estaria aqui bem próximo aqui do ápice dessa curva. A partir do ferro, o que acontece? A energia de ligação por núcleon, que constitui cada elemento químico, começa a diminuir. Diminuir num ritmo bem menor do que aquele crescimento anterior, mas vai diminuindo, 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 certo? Então, esta curva aqui que é um dos problemas que os físicos da modernidade, agora, em pleno século XXI, tentam descobrir. Afinal, qual é... Ops, é o que está aqui embaixo, né? Qual é a função matemática que descreve essa curva? Porque o físico ele sempre quer isso. Uma vez que você tem dados experimentais, você coleta dados, põe numa tabela, faz um gráfico e percebe que esse gráfico tem uma certa... um padrão, né? Tem um modelo aqui, tem uma curva característica. Então, peraí, qual é a equação? Qual é a função matemática? Qual é a modelagem matemática que vai explicar isso? Porque a física sempre dialoga com a matemática. Esse é o beabá, né, do próprio sentido da física, é tentar dar explicações que sejam corroboradas aí matematicamente, né? Eu tive um professor, o Robilota, da USP, que ele dizia isso. Nem sei se ele dizia ou ele falava de alguém que dizia, mas enfim, que a matemática é o dedo pelo qual a física aponta para a natureza. Então, a gente tem experimentos, tem ideias, mas faz uma ideia qualitativa da coisa, mas você precisa mesmo apontar para a natureza com a matemática e tentar descobrir uma regra ali. Então, qual é a regra? Qual é a equação matemática que descreve isso daqui? E este é o problema. Problema mesmo, porque é um problema que ainda hoje não está respondido, ou pelo menos satisfatoriamente respondido. E existem hipóteses. Uma das hipóteses, dada aí pelo modelo da gota líquida, é o seguinte. Então, pensando que o núcleo é formado por prótons e nêutrons que se comportam como se fossem moléculas de água, né, mas num líquido muito denso, então um tal de Weizsäcker, com certeza teve outros antes dele, mas ele ficou famoso aí por chegar numa solução mais definitiva, chegou numa fórmula que é essa daqui, resumidamente falando, né, que a energia então de ligação que constitui um núcleo se daria por 3 elementos, por 3 valores, EV, ES e C. O que é isso? EV, energia de volume, ES, energia de superfície e o EC, energia coulombiana. Ainda não entendi, claro, é assim. A energia de volume seria mais ou menos a ideia de que, bom, se os prótons e os nêutrons estão imersos, né, dentro de um volume que é um líquido, então vamos supor que realmente todos os prótons e nêutrons estejam dentro desse volume e, usando o conhecimento que se tem, chegaria-se num determinado valor. Mas aí o tal do Weizsäcker chegou num raciocínio, mas não podemos afirmar que necessariamente todos os prótons e os nêutrons estarão dentro. Pode ser que tenham alguns dessas partículas na superfície
deste grande mar aqui de água. Então, se tiver algumas moléculas, ou seja, algumas partículas na superfície, a gente tem que subtrair da energia de volume a energia que corresponderia a essas que estão na superfície, porque aqui estaria englobando tudo. Mas, além disso, existe a força de repulsão, porque essa ideia aqui do volume seria uma coisa de coesão, é uma coisa que uma molécula está atraindo a outra, tal qual acontece em líquidos estudados lá em mecânica dos sólidos e fluidos. Mas a força de Coulomb é uma força de repulsão, então a gente tem que também subtrair este valor aqui. Enfim, com várias considerações teóricas, claro, complexas. Aqui é só uma redução, um resumo, né? Ele chega nesses valores de A1 e de A. Quer dizer, A é o número de massa. Tá? Esse A aqui é o número de massa do elemento químico. Então ele chega nos valores do que seria o A1, do que seria o A2, do que seria o A3. Z a gente também conhece. Z é o número atômico. Ok? E ele, enfim, chega em valores que ele propõe, né, que seriam valores para a energia de ligação, uma fórmula para se calcular a energia de ligação. Dividido pelo A, que é o número de massa, então você teria a energia de ligação por núcleon. Ok? E veja só o que acontece quando a gente compara esta equação matemática, insisto, tá, com os valores A1, A2 e A3 determinados pelo tal de Weizsäcker. E compara isso, enfim, com o gráfico, o que acontece é um casamento quase perfeito. Olha aqui, ó. Aqui está o gráfico empírico, que eu tinha mostrado agora há pouco para vocês. Aqui está um pouco detalhado, com um zigue-zague aqui. Deixa eu voltar aqui. E aqui, olha, seria aqueles 3 fatores da fórmula do Weizsäcker, olha. A energia total, que seria a energia... Desculpa, aqui em cima. A energia de volume está aqui. A energia da superfície está aqui, ó, valores negativos, está para baixo do zero. A energia coulombiana também é energia negativa. Quando você vai fazendo a soma desses valores positivos aqui, da energia total lá em cima, com esses valores negativos, você chega nesta curva em azul que está aqui, ó. E olha só, essa curva em azul casa quase que perfeitamente com essa curva vermelhinha, com exceção de uns picos para mais e para menos que acontecem aqui. Então, depois, só para terminar essa parte, depois se descobriu que ainda faltavam 2 termos nessa fórmula para que ela ficasse mais ajustada ainda à curva. Tá? Esses 2 termos são termos relacionados à simetria, assimetria e paridade. A gente não tem condições aqui, nem é intuito de entrar em detalhes sobre cada um desses termos, mesmo porque, como eu te disse, isso é um modelo. É um modelo que cai muito bem para explicar a energia de ligação por núcleon. Mas ela, já vou dizer isso, não explica tudo. E tem coisas, então, que a gente precisa de um outro modelo para explicar. Por isso que são modelos em disputa. Ok? Então, voltando aqui, estou olhando aqui se alguém tinha digitado alguma coisa, não. Eu sei, claro, e mesmo eu, não entendemos aqui exatamente, mas peraí, qual é o valor do A1, qual é o valor do A2, qual é o valor do A3 e como que o tal do Weizsäcker demonstrou isto daqui. Não é nosso intuito de aprofundar a discussão nesse sentido, tá? A ideia minha é mostrar para você que a física de ponta, hoje em dia, a física de partículas e pesquisas, não chegou ainda no modelo que bateu o martelo, é este. Um dos modelos que tem uma força muito grande é esse da gota líquida. E qual é, eu diria até, não vou dizer a principal, tem 2 razões principais. Uma das razões principais que ele ganha força e ganha muito adeptos, né, hoje em dia dentre os físicos é este. Ele explica com muito boa aproximação a curva empírica que a gente constrói da energia por núcleons. Tudo bem?
Gostei. É maluco, né? Nesse link, tem um link aqui, tá? Depois, se der tempo a gente entra ainda hoje, mas depois vai ficar no ambiente lá para vocês clicarem. E é uma apresentação no SlideShare de alguém da onde eu peguei, na verdade, essas figuras, tá? Lá ele aprofunda um pouco a discussão, para quem quiser. Ele faz até algum cálculo lá, colocando os valores de A1, de A2, de A3, ele pega um determinado elemento químico e mostra como que funcionaria essa fórmula e compara com a energia empiricamente calculada no gráfico para mostrar como realmente fica muito próximo. Professor, você sabe de quando que é esse modelo? Eu sei que é uma pergunta meio, não sei, difícil, não sei. Não estou com ele aqui não, mas ó, uma pesquisa aqui na internet deve falar pra gente rapidinho. Modelo da gota, ou melhor ainda, vamos pegar direto a fórmula, só que aí o nome do cara é complicado pro nosso dia a dia, né? Então vamos pegar aqui. Weizsäcker. Em 1945, deixa eu ver. Não, isso aqui é o Weizsäcker falando de derrota ou libertação da Alemanha, alguma coisa política que ele se é que é o mesmo Weizsäcker, né? Então tá, fórmula do Weizsäcker, gota líquida, pronto. Internet tem dessas coisas, né? Tem que ter cuidado com a pesquisa que faz. Modelo de gota líquida. Não sei se ele vai falar, vamos ver se por acaso aqui no FRJ eles colocaram esse detalhe da data. Olha, eu achei um aqui, mas você precisaria... justamente achei um manuscrito, então não dá pra fazer pesquisas dentro dele. Tem que... eu vou ficar te devendo agora, Matheus. É só pesquisar na internet e a gente acha. Decor eu não sei não. Não, tranquilo. Era mais curiosidade mesmo. Tá. Bom, esse é um modelo. Esse modelo, gente, também explica muito bem a fissão nuclear. Por quê? Ele trata a coisa mais ou menos assim, ó. Fissão nuclear. Essa é uma imagem que eu tirei de algum livro que eu tenho aqui em casa, ou foi Halliday, algum desses, tá? Livros clássicos aí. Mas a ideia básica é a seguinte: o que aconteceria numa fissão nuclear pelo modelo da gota líquida? Seria então o nêutron vem se aproximando com alta velocidade e se choca com o núcleo, e ele entra no núcleo. Então o núcleo, no caso aqui do urânio 235, absorve o nêutron. Ao absorver o nêutron, ele fica com excesso de energia e começa a oscilar violentamente. É um líquido, se é um líquido, ele está perturbado, saiu daquele equilíbrio, então ele começa a oscilar para lá e para cá, e em virtude dessa oscilação ele começa a mudar o formato, até que essa vibração para lá e para cá começa a produzir um pescoço. Esse pescoço vai se afinando, até que... e se afina cada vez mais rapidamente, porque uma vez que começa a formar dois caroços aqui positivos, eles vão se repelindo. A força coulombiana vai aumentando de proporção na importância dela, até que, enfim, esses dois caroços se separam mesmo e vão se separando, se distanciando. E nisso, como ainda são dois caroços com... instável energeticamente lá dentro, e cada um deles emite um nêutron para voltar à sua forma esférica da gota líquida, que é o formato, né, de maior estabilidade, certo? Então, é claro que nesses passos aqui, quem defende essa ideia, né, para cada passo desse que eu estou mostrando aqui, tem contas, né, tem também discussões matemáticas, enfim, que vão justificando o porquê que esse modelo estaria
razoavelmente correto, porque se chega no final das contas, nos cálculos, com a energia liberada pela fissão batendo com a realidade. Então, o modelo da gota líquida também ele explica com razoável aproximação o que aconteceria dentro de um núcleo para que ele se fissione, para que ele se divida em 2 pedaços. Então, por isso, e pela energia de ligação lá batendo com o gráfico, aquela fórmula, o modelo da gota líquida goza de bastante prestígio na comunidade dos cientistas físicos. Beleza? Mas ele não explica tudo, porque se ele explicasse tudo, então pronto, né? Esse já era o modelo convencionado e pronto. Mas existe também o modelo de camadas, ou o modelo das partículas independentes. Nesse sentido, de partículas independentes, ele é basicamente o oposto do outro. Lembra, o outro é um modelo do conjunto. As partículas formam um líquido em que cada partícula é uma gota altamente coesionada com as outras, formando um coletivo. Aqui não. Aqui nesse modelo você já teria um modelo de partículas independentes. Considera que cada núcleo, próton ou nêutron, permanece em estado quântico bem definido no interior do núcleo, praticamente sem colidir com os outros núcleos. Veja, é uma ideia oposta. O núcleo não possui um centro de força bem definido, com cada núcleo se movendo em um poço de potencial determinado pelo movimento médio de todos os outros núcleos. Então, o movimento de cada partícula depende do conjunto de movimento das outras. A cada núcleo podemos atribuir um conjunto de números quânticos que obedece ao princípio da exclusão de Pauli, não sendo possível existir 2 núcleons com o mesmo conjunto de números quânticos. É a mesma ideia do modelo atômico de Bohr para os elétrons. Então, os nêutrons e prótons se organizariam dentro do núcleo de uma forma semelhante ao que os elétrons o fazem na eletrosfera. Dentre outros destaques, este modelo explica satisfatoriamente a composição dos núcleos, ou seja, os chamados números mágicos. Como assim números mágicos? É que nem na eletrosfera. Quais são os números mágicos do diagrama de Pauli lá, quando você vai fazer aqueles probleminhas de colocar quantos elétrons tem em cada orbital, em cada nível? 2, 8, 8, 18, 18, 32, acho que uma coisa assim. Depois começa a cair de novo, né? Ué, mesma coisa, ó. Isso é dado. Experimentos corroboram que assim acontecem, ou seja, os prótons e os nêutrons se organizam no interior do núcleo em quantidades bem definidas. Então, os prótons aparecem organizados em 2, 8, 20, 28, 50, os nêutrons também. Qualquer nuclídeo com tais números de prótons e de nêutrons, eles apresentam uma estabilidade muito particular. Saiu dessa proporção aí, a instabilidade acontece com muita frequência. Exemplos de nuclídeos bem estáveis: o hélio, o oxigênio, cálcio, isótopo 40, né? MO, esqueci agora, o PB é chumbo, né? MO, esqueci, molibdênio, alguma coisa assim, esqueci agora quem que é o MO. Mas esses caras aqui, ó, que apresentam números, né, de prótons e de nêutrons que correspondem a esses números mágicos aqui, eles são muito estáveis. E a ideia seria basicamente essa, que dentro do núcleo, então, teríamos estados quânticos, níveis quânticos de energia. Esses níveis quânticos de energia, inclusive as letrinhas que se usam, olha, são populados basicamente pela mesma ideia do diagrama de Pauli. Lembra as flechinhas lá da química que você faz 1s2, 2p6, etc. São os orbitais, aquelas ideias todas. E o que acontece é que em cada nível quântico de energia cabem determinados números de prótons e de nêutrons. São esses tais números, por isso que eles são chamados de mágicos nesse sentido, né? E da mesma forma que a gente aprendeu no modelo atômico de Bohr que um elétron
poderia decair, né, de um nível energético mais energético lá em cima para um outro nível de baixo, do nível 3 para o nível 1, nível 4 para o nível 2, aqui também poderia acontecer isso, e assim como lá emite-se fótons quando o elétron pula de um nível para o outro, aqui também quando um determinado nêutron ou próton pularia de um nível para o outro, ele também emite sim um fóton. No caso aqui é um fóton altamente energético, é um fóton, necessariamente é um fóton gama. Para quem, de novo, fazendo alusão lá com Alice no País do Quantum, tem uma aula de ESM que a gente pega um capítulo, e esse capítulo termina com um fóton pesado que sai do núcleo, levando Alice para dentro do núcleo. Esse fóton pesado usa óculos escuros. É a ideia, né? É a alusão de que é isso. Fóton vindo de dentro do núcleo é necessariamente um fóton gama, um fóton altamente energético, portanto não é visível, né? Ele está bem acima da faixa do visível, por isso que o autor lá faz a brincadeira de que ele seria cego, ou estaria usando um óculos escuro, coisas assim. Então, este modelo aqui, que é o modelo de camada, deixa eu ver a minha próxima transparência, não, é isso. Ele explica muito, mas muito bem mesmo, o que se sabe hoje de como que os prótons e os elétrons se organizam dentro de um átomo, de um núcleo, para que esse núcleo seja estável ou instável. O modelo da gota líquida nada consegue dizer sobre isso, porque é um modelo que parte do pressuposto exatamente contrário, em que as partículas não são independentes. As partículas elas existem, elas coexistem, né, num conjunto formado por forças de coesão internas, como se fosse um líquido. Aqui não, aqui as partículas são independentes. Só que este modelo aqui não consegue explicar satisfatoriamente a fissão nuclear e nem consegue explicar aquele gráfico da energia de ligação. Moral da história, está faltando na história da física, quem sabe, né, num futuro se chegue a isso, de algum Planck aqui que consiga juntar uma coisa com a outra de um jeito que... genialidade, quer dizer... Uma coisa aponta para um lado, a outra aponta para o outro. Eu estou me referindo ao corpo negro, né, para quem se lembra de ESMZ5. Umas experiências e teorias apontam para um lado do gráfico, outras apontam para o outro lado do gráfico. De repente, chega alguém que tem uma ideia brilhante de, mas espera aí, se eu fizer tal suposição, a gente junta as duas e eu chego numa fórmula única. Então, está faltando alguém fazer isso para o núcleo, porque até hoje tem esses dois modelos em disputa, além de outros que eu não vou abordar aqui, tá? Mas esses são os dois predominantes. É isso. E aí, Matheus, legal esse também? Ah, esse é brabo, né? Esse daí é aquele que o senhor... É porque o do modelo da gota d'água eu tava pesquisando para ver se tinha alguma explicação sobre a emissão gama. Uhum. Mas eu achei difícil pesquisar isso em 5 minutos. Não, é difícil. Mas esse daí pelo menos tem, né? Eu não sei se vale compartilhar aqui, mas eu achei a data deles. Esse da Shell aí, esse de camadas, é de 1932, o comecinho, mas aí ele foi mesmo desenvolvido em 49. Tá. E o outro, como é que eu tava vendo aqui? Foi em 35, o da gota. São próximos, você vê? São próximos. E os dois então já são bem idosos, e mesmo assim... ainda coexistem, ainda disputam mercado. Então, já faz 100 anos, né, essa coisa que o senhor falou de estar esperando um Planck aí. Pois é. O núcleo, a gente sabe muito pouco ainda do núcleo, na verdade. Ok, então consegui aqui passar pela parte mais difícil do que eu tinha pensado em transparência. Agora, tem uma parte aqui que é mais constatação, então, assim como tem a tabela periódica, e que é muito importante, né, para estudar as ligações e reações químicas, etc. e tal, é possível também organizar o conjunto dos nuclídeos de um outro jeito, de um outro tipo de tabela, que é a carta de nuclídeos, como se diz.
tem uma diferença muito grande com relação à tabela periódica, que a tabela periódica ela tá centrada no elemento químico, né? Mas lembre, cada elemento químico tem os seus isótopos, e os isótopos não aparecem na tabela periódica. Aqui sim, aqui é uma carta de nuclídeos em que todos os isótopos aparecem. E tanto que ela é um gráfico, né? Na verdade é um gráfico do número de prótons em função do número de nêutrons, ó. Então você pode pegar aqui, se você vier na horizontal, sei lá, por exemplo, número atômico 60. Então vai lá na tabela periódica, vê quem é o cara que tem número atômico 60, é aquele elemento químico. E aí você vai vindo aqui na horizontal. E aí você vai ver toda a variedade de isótopos que ele tem. Porque o que diferencia um isótopo do outro? É o número de nêutrons, certo? É o número de massa. Eles vão ter o mesmo Z, mas diferentes números de massas. Então, se você navega aqui na horizontal, você vai descobrir, vai navegar pelos vários isótopos de um determinado elemento químico. Se você navegar na vertical, você vai navegar pelos diferentes elementos químicos que têm aquela quantidade de prótons e nêutrons dentro do seu núcleo. Verdinho aqui, o que está pintado de verdinho, são os átomos, os núcleos conhecidos por serem estáveis. O que está pintado aqui de laranja são os elementos químicos que são conhecidos por ter instabilidades. Percebe-se o quê? Que existe uma certa curva aqui, ó, dos elementos estáveis, ou seja, existe uma certa proporção entre o número de nêutrons e o número de prótons que tem que ser obedecida para que o elemento químico o nuclídeo seja estável. Se você tiver acima dessa curva, ou seja, aqui, ó, núcleos tem esse de cima, que significa que o núcleo tem próton demais para serem estáveis, ou seja, a quantidade de prótons que tem no núcleo faz com que a força de repulsão coulombiana seja preponderante e, portanto, o núcleo acaba se fragmentando. Na parte de baixo aqui, você vai ter o contrário, você tem nêutrons demais. Então, se você tem nêutrons demais, da mesma forma, pelo lado oposto, não é porque a da repulsão ser maior porque tem mais prótons, mas a repulsão também acaba sendo maior porque tem mais nêutrons, enfim, e isso influencia no valor da força nuclear forte, diminuindo o valor da força nuclear forte. Então, entre o diminuir da força nuclear forte e o aumentar da força coulombiana, você tem uma região aqui do meio do caminho que representa os núcleos estáveis, ou seja, os núcleos em que a força nuclear forte e a força de repulsão coulombiana estão combinadas de um jeito que permitem uma grande estabilidade nuclear. Saiu dessa região de conforto, você tem uma instabilidade que vai provocar emissões radiativas, emissões de partículas alfa, beta, gama. Então essa é a chamada carta de nuclídeos. Eu diria que um físico de partículas, ele raramente usa a tabela periódica. Para ele o que interessa é isso aqui, é a tabela ou a carta de nuclídeos, porque ele quer saber justamente, ele não quer saber o elemento químico só, ele quer saber qual é o isótopo do elemento químico que ele está trabalhando lá no experimento dele. Tá? Então essa é a chamada carta de nuclídeos. E eu te dou aqui, na sequência, acho que é a última transparência, deixa eu ver se é isso mesmo. Ops. Ah não, tem mais uma coisinha, mas já eu volto nisso. Eu te dou aqui na sequência uma... Você chegou a ver? Agora apareceu para você, né? Na sequência, 3 links de cartas de nuclídeos, né, na internet que eu considero interessantes. Tá? Depois você clica em cada uma delas, vai ficar disponível lá no ambiente, né, para você navegar um pouco
e perceber. Uma puxa mais para aquele gráfico que eu acabei de mostrar, outra vai tentar fazer uma combinação entre tabela periódica e carta de nuclídeos. Todas são, acho que, bem interessantes. Antes disso, eu pulei uma transparência aqui, que é uma outra coisa curiosa, né? Veja só, é tudo dado empírico, é tudo dado de pesquisas que vai sendo feitas e não se tem uma explicação adequada. O que se percebe? Se percebe que isótopos que têm número atômico e número de nêutron pares são estáveis, em geral. Se tiver número atômico e número de nêutrons ímpares, são muito instáveis. Numa situação intermediária, é uma situação intermediária, ou seja, tem 163 isótopos estáveis, com números de nêutrons e prótons pares. Tem 53 isótopos conhecidos. Veja, não é elemento químico, falando de isótopo, tá? 53 isótopos conhecidos em que o número atômico Z é par e o número de nêutrons é ímpar. Tem 50 isótopos estáveis conhecidos em que o Z é que é ímpar e o N é que é par. E apenas 4 elementos estáveis conhecidos em que o Z e o N são ímpares. Meras coincidências? Ou será que tem alguma explicação teórica para isso? O futuro dirá. Por enquanto, são dados empíricos. Tá? Essas são algumas, tá? Tem outras curiosidades, tem outros dados empíricos que os físicos de partículas já descobriram e publicaram. Mas é isso. A gente está que nem aconteceu no final do século XIX, né, indo para o século XX, em que você tinha tabelas e mais tabelas de valores de comprimentos de onda medidos a partir de radiação, que os caras iam lá com prismas e lentes de redes de difração para medir esses comprimentos de onda, né, das luzes que vinham, e ninguém entendia nada até que se chegou no modelo de Bohr. Hoje em dia dá para a gente fazer um paralelo que é isso. Então tem um monte de dados que vão pipocando aqui, pipocando ali. Eu descobri isso, alguns ficaram mais notáveis, então, que nem esses que a gente está mostrando para vocês, mas tem muitos outros além desses. E, por enquanto, não se conseguiu ainda uma cola, né, uma teoria que unifique essas coisas aí. No final das contas, isso dialoga, sem dúvida nenhuma, com uma outra discussão que a gente não está fazendo aqui hoje também, que é o modelo padrão, e se a gente algum dia vai chegar também no modelo padrão que explique, que faça a junção das chamadas forças fundamentais, numa única grande fórmula. Ainda também não chegamos nisso, né? Então, a física nuclear já se sabe muito e já se consegue produzir, né, muita coisa com ela, para o bem e para o mal, mas ainda não se tem uma explicação razoavelmente suficiente. Assim, eu digo, em proporção ao que se sabe da eletrosfera, se sabe muito pouco do núcleo ainda. Ok? E aí, para angústia da Liliane, né, Liliane? É isso, a gente estuda para saber que sabe pouco. Pois é. É bem isso. Mas é bonito. Professor. Bem bonito. Diga, Matheus. Eu não sei se vale compartilhar, mas eu vou mandar um link aqui. Da onde que eu encontrei os nuclídeos para fazer os últimos simuladores. Eu achei essa tabela bem interessante. Não sei se todo mundo viu na pesquisa, mas você basicamente clica no elemento e ele aparece meio que em 3D, assim, todos os isótopos. Achei bem legalzinho. Deixa eu ver, Aí tem 4 tabelas periódicas, né? Tem a de isótopos, a de ligações, a de elétrons e as propriedades normais que a gente sabe. Aí eu já mandei o link dos nuclídeos. Legal. Abre a tela periódica, aí eu clico num determinado elemento. Isso, fica vendo que legal. Cobalto, por exemplo, aqui, entendi. Olha só, tá? Ele legal, né? Uma coisa olha, legal, hein, cara? Bonito. E aí se você clicar nos outros elementos, né, no 57 a 71, aí abre uma tabela bem grandona e vai ter tudo lá. Que legal. Os outros elementos. Professor. Legal. Oi. Eu não sei se eu acho que a minha pergunta
vai ser coerente, mas assim, é o seguinte, o senhor falou aqui que o número atômico par e ímpar, certo? Certo. Mas, pelo que eu me lembro, no caso, quando no ensino médio, eu me lembro que o professor falava que o número atômico de próton é igual ao de elétron. Por que na verdade se utiliza só o próton e aqui a gente não pode utilizar o elétron, sendo que os dois são iguais? Ou se diferencia pelas cargas, sendo positiva e negativa? Não, peraí. Vamos misturar as coisas. Elétron tem a ver com a eletrosfera e não com o núcleo, certo? O que você está lembrando aí no ensino médio é, num átomo neutro, que é como a gente em geral encontra os átomos na natureza, sem o homem provocar modificações nele, o número de elétrons é igual ao número de prótons. O número de elétrons na eletrosfera é igual ao número de prótons no núcleo, e por isso o átomo como um todo é neutro. Ok? Entendi. Outra coisa é, tá bom, já entendi isso, mas eu quero saber o que tem dentro do núcleo. Dentro do núcleo, hoje em dia se sabe que tem prótons, que são cargas positivas, e nêutrons. E, de acordo com a aula de hoje, a depender de quantos prótons e quantos nêutrons se tenha no núcleo, este núcleo é estável ou instável. Isso não tem nada a ver com a eletrosfera, é uma coisa nuclear e não uma coisa do átomo como um todo, é uma coisa do núcleo do átomo. No núcleo do átomo não tem elétron. Tá, ok, senhor. Beleza? Tá certo. Legal. Só para terminar, desculpa mesmo. Nessa tabela que eu dei para vocês, vai aparecer em 3D, aí se você clicar em nenhum dos elementos que está aí aparecendo, num dos isótopos, aí ele vai te levar para uma tabela da Wikipédia, outras tabelas que eles têm no sistema em inglês, que vai mostrar a massa atômica, o decaimento e tudo mais. Eu vi, eu abri aqui o cobalto, aí cliquei no cobalto 57, aí ele abriu esse que você falou. Bem legal. É isso aí. Todos os detalhes aqui. Até referências para você pesquisar mais, coisas assim. Legal. Mas é isso, gente. A aula de hoje é isso que eu tinha pensado. Fomos até o fim. Aí sim, acabou essa transparência. Semana que vem, provavelmente, a gente discute questão de reator nuclear, se eu não me engano. Precisa pegar lá o plano de aula, né, e seguir. Mas essa é a ideia. Tudo bem? Encerramos por hoje? Beleza. Então tá. Então eu vou... Se ninguém tem alguma pergunta sobre física, pelo menos eu vou parar aqui a gravação. Ok? Marcel ia perguntar alguma coisa de física? Sim, professor. É que na verdade eu preciso postar aquela atividade que eu tive um problema na internet de FNP. E eu queria que o senhor abrisse lá pra mim, por favor. Deixa eu ver se já não tá até aberto. Porque eu ia falar com o senhor na outra aula e eu acabei esquecendo. Entendeu? Mesmo problema, né, do computador que você falou lá de ESL. Eu acho que... Eu tô entrando aqui, mas eu acho que a de FNP tá aberta para postagem atrasada. Mas eu vou olhar. Opa, não foi. É só o Marcel com essa pergunta, gente? Mais ninguém? Porque tudo certo, tudo certo. Então tá, essa é uma pergunta mais de... Oi, fala, Matheus. Não, vai. Eu tô pra te enviar o último simulador desde domingo, só que eu fiquei com uma dúvida pra achar com o senhor, porque eu lembro do pessoal falando um tempo atrás que tinha que escrever, o senhor queria que escrevesse alguma coisa, sabe, além de fazer os cálculos. Ué, mas não tá no roteiro, não indica se tem que escrever ou não? Não, no roteiro, porque no do Alpha o senhor falou pra gente explicar por que tem aquela diferença do delta E, né? Aí não tava lá no roteiro pra fazer isso, mas o senhor pediu pra gente fazer isso, né? Aí eu não sei se o senhor fez alguma coisa assim pra beta, pelo menos eu não me lembro. Não, que eu me lembro, deveria estar no roteiro, sim. Tem certeza? Não pede pra demonstrar aquilo que eu mostrei pra vocês na transparência hoje? Não, explicar com palavras, sabe? É isso que eu tô falando, eu não lembro de ter algo assim. No Alpha, no experimento Alpha, sim, vem escrito no roteiro pra gente comentar a diferença.
no roteiro do decaimento beta não vem para comentar nada. Inclusive, no seu retorno, no seu feedback, no alfa você fala que está faltando isso no meu, e no beta você fala que está tudo certo. Então Eu acho que Ah, então beleza. Eu confundi, então. Beleza, obrigado aí. não, alfa e beta é isso. O alfa tinha essa discussão e o beta não tinha que discutir nada. Então é isso mesmo. Então, o Marcel, eu tô olhando aqui, tá tudo aberto, viu? Pode postar. Ok, professor. Não tem problema não. Então tá. Gente, só em virtude do que o Marcel colocou, só esse detalhe, tá? Tá tudo aberto lá, inclusive, para você poder até entregar atrasado, mas agora sim, eu vou ver se eu consigo me organizar nesses próximos dias, enfim, até a próxima aula nossa já esteja tudo ou boa parte das coisas lá corrigidas, tá? Então, se alguém ainda precisa fazer alguma correçãozinha lá e postar de novo, tudo bem, tá aberto, mas em breve eu vou baixar tudo e começar a corrigir, e aí uma vez que eu começar a corrigir, a gente fecha, tá? Ok. O Guilherme está confirmando o que a Liliane falou. Ok, se é isso, é o que está no roteiro, tá valendo, sem problema. Fechado, gente? Tô parando a gravação aqui. Beleza. Se alguém quiser falar alguma besteira, tudo bem, tá liberado agora.